minha irmã roubou meu noivo. 10 anos depois, ela zombou do fato de eu ainda estar solteira, mas então ela viu meu marido. Sou Morgan, tenho 38 anos e sou proprietária de uma agência de marketing bem-sucedida. Há 10 anos, minha irmã Heather me traiu da pior forma possível. Ela roubou meu noivo Ethan Urai antes do nosso casamento. Não falávamos desde então, até que o funeral da nossa mãe no mês passado nos forçou a ficar no mesmo ambiente. Quando Heather zombou do meu suposto status de solteira, senti um triunfo agridoce ao apresentar meu marido. A expressão no rosto dela quando percebeu quem ele era? Absolutamente impagável. Crescendo, Heather e eu nunca fomos o retrato da harmonia entre irmãs que nossos pais esperavam. Sendo apenas 2 anos mais novas, eu sendo a mais velha, criou uma rivalidade natural que nossos pais intensificaram sem querer. Nossa mãe Eleanor frequentemente nos comprava roupas iguais, nos inscrevia nas mesmas atividades e comparava nossas conquistas nas reuniões familiares. Nosso pai Richard tentava nos tratar como indivíduos, mas o dano já estava feito. Heather desenvolveu esse hábito perturbador de querer tudo que eu tinha. Quando eu tinha 7 anos, recebi uma linda boneca de porcelana no meu aniversário. Em uma semana, Heather a tinha quebrado acidentalmente. Aos 12, entrei para o time de vôlei da escola. De repente, Heather também ficou obcecada com vôlei. Quando eu tinha 16 anos e comecei a namorar meu primeiro namorado Jason, Heather, aos 14, de alguma forma conseguiu que ele a beijasse em um churrasco da família. O padrão foi estabelecido cedo e continuou implacavelmente. Apesar desses desafios, tentei manter um relacionamento com minha irmã. Acreditava que conforme amadurecêssemos, a dinâmica competitiva desapareceria. Eu estava errada. Conheci Ethan durante meu 3º ano da faculdade. Ele era alto, charmoso e estudava administração com planos de se juntar à empresa de investimentos do pai após a formatura. Nos conectamos instantaneamente por um amor compartilhado por filmes clássicos e caminhadas. Nosso primeiro encontro durou 6 horas. O jantar se estendeu para um café, depois uma caminhada espontânea pelo campus, terminando com conversa nos degraus do meu prédio até 2 horas da manhã. Nosso relacionamento progrediu rapidamente. Em 6 meses estávamos praticamente morando juntos. Ethan vinha de dinheiro, o tipo de riqueza onde casas de férias e educação privada eram simplesmente esperadas. Mas ele não era ostentoso sobre isso, o que eu respeitava. Ele falava sobre querer deixar sua própria marca no mundo, não apenas viver do nome da família. Achei isso admirável. Após 3 anos juntos, durante um fim de semana na casa de lago da família dele, Ethan pediu minha mão com um anel de diamante vintage da avó dele. Eu estava extasiada. Planejamos um casamento para a primavera seguinte, nos dando cerca de 10 meses para nos preparar. Foi então que as coisas começaram a mudar. Apresentei Ethan na minha família no início do nosso relacionamento, mas foi durante nosso noivado que Heather começou a se inserir em nossas vidas mais intensamente. Ela se ofereceu para ajudar com o planejamento do casamento, se dispondo a me acompanhar às reuniões com fornecedores e provas de vestido. No começo fiquei tocada pelo seu aparente entusiasmo e apoio. Pensei que talvez essa alegria compartilhada pudesse curar nosso relacionamento fraturado. Olhando para trás, todos os sinais de alerta estavam lá. Heather tocava casualmente o braço do Ethan durante conversas. Ela fazia referência a piadas internas das quais eu não fazia parte. Ela começou a se vestir diferente quando sabia que ele estaria por perto. Mais maquiagem, roupas mais reveladoras. Mesmo assim, eu confiava completamente no Ethan e dispensei meu desconforto como inseguranças antigas borbulhando. Então veio o dia que estilhaçou tudo. Eu estava trabalhando nos detalhes finais do casamento e decidi surpreender Ethan levando almoço ao apartamento dele. Eu tinha uma chave, então entrei silenciosamente pensando que poderia pegá-lo cochilando. Ele andava trabalhando até tarde no estágio. Em vez disso, o peguei na cama com Heather. A cena está gravada na minha memória. Roupas descartadas no chão, o perfume familiar da minha irmã pairando no ar, e a expressão de choque nos rostos dos dois quando abri a porta do quarto. Por um momento todos ficamos congelados num quadro de traição. Morgan. Ethan se apressou para se cobrir. Isso não é. Quer dizer, não é o que parece. Mas era exatamente o que parecia. Heather nem teve a decência de parecer envergonhada. Após o choque inicial, ela apenas ficou ali sentada, lençóis puxados para cima, me observando desmoronar. Não queríamos que isso acontecesse, ela finalmente disse, como se isso de alguma forma melhorasse a situação. Apenas. Aconteceu. Joguei o anel de noivado no Ethan e saí correndo. Ele me seguiu até o estacionamento, vestindo roupas enquanto corria, gritando meu nome. Quando me alcançou, suas desculpas eram patéticas. Estamos sob muito estresse com o casamento, ele disse. Heather estava apenas ajudando com o planejamento e as coisas evoluíram. Estou confuso sobre tudo agora. Há quanto tempo? Exigi. Sua hesitação me disse tudo. Alguns meses, ele finalmente admitiu. Alguns meses. Enquanto eu estava escolhendo flores e escrevendo votos, eles estavam se encontrando às escondidas pelas minhas costas.
A traição foi completa quando Ethan disse as palavras que confirmaram a vitória da minha irmã mais uma vez. Acho que preciso de um tempo para descobrir as coisas, ele disse. Me importo com vocês duas. Ri na cara dele. Não há nada para descobrir. Vocês dois merecem um ao outro. As consequências foram tão feias quanto você pode imaginar. Nossa família foi despedaçada. Minha mãe tentou desesperadamente mediar, sugerindo terapia familiar e arranjando desculpas para o comportamento da Heather. Ela sempre admirou você, ela disse, como se a admiração justificasse dormir com meu noivo. Meu pai era diferente, ele mal conseguia olhar para Heather, sua decepção palpável nos silêncios pesados que enchiam nossa casa familiar. Quanto a mim, caí numa depressão que parecia sem fundo. Não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia imaginar confiar em alguém novamente. O casamento foi cancelado, depósitos perdidos, explicações dolorosamente dadas a amigos e família estendida. A humilhação era quase tão ruim quanto a dor no coração. O golpe final veio 3 meses depois quando soube que Ethan e Heather estavam oficialmente namorando. Minha mãe me deu essa notícia gentilmente, observando meu rosto em busca de sinais de outro colapso. Em vez disso, algo endureceu dentro de mim. No mesmo dia, me candidatei a empregos em Boston, o mais longe da nossa pequena cidade de Connecticut, que eu conseguia razoavelmente ir, ainda sendo capaz de dirigir de volta, se absolutamente necessário. 2 semanas depois, parti sem me despedir da Heather. Mudar para Boston foi aterrorizante. Eu havia visitado a cidade exatamente 2 vezes antes, não tinha amigos lá. E cheguei com economias que cobririam cerca de 3 meses de despesas se eu fosse extremamente cuidadosa. Encontrei um pequeno apartamento-estúdio em Austin, mais como um armário convertido na verdade, e aceitei o primeiro emprego que consegui, trabalhando como assistente administrativa numa pequena empresa de marketing, apesar de ter um diploma em administração. Aqueles primeiros meses foram incrivelmente solitários. Eu chegava em casa no meu apartamento vazio, comia jantares de micro-ondas e chorava até dormir. Nos fins de semana, caminhava pela cidade sozinha, tentando me convencer de que essa vida independente era o que eu queria. A verdade era que me sentia como uma fracassada. Todo mundo em casa provavelmente tinha pena de mim. Coitada da Morgan, não conseguiu manter o homem dela, fugiu para lamber as feridas. O ponto de virada veio numa cafeteria local onde eu havia me tornado cliente regular. Numa manhã de sábado, todas as mesas estavam ocupadas exceto uma onde uma mulher da minha idade estava sentada sozinha. Quando perguntei se podia dividir a mesa com ela, ela olhou para cima do laptop e sorriu. Só se você me disser se devo escolher o fundo azul ou verde para esta apresentação, ela disse, virando a tela para me mostrar 2 layouts de marketing. Essa mulher era Brooke, e ela se tornou minha primeira amiga real em Boston. Ela trabalhava em marketing digital e depois de ouvir sobre minha situação, me ajudou a encontrar um apartamento melhor no prédio dela e me apresentou a sua rede de contatos. Quando descobriu que eu tinha um diploma em administração mas estava trabalhando como assistente, ficou indignada em meu nome. Você é qualificada demais para esse emprego, ela insistiu. Minha empresa está procurando um gerente de contas júnior. Você deveria se candidatar. Eu me candidatei. E embora não tenha conseguido essa posição específica, a entrevista levou a uma oportunidade diferente numa agência de médio porte. O salário ainda era modesto, mas era um papel legítimo de marketing com potencial de crescimento. Me dediquei ao trabalho, ficando até tarde, me voluntariando para projetos desafiadores e lendo publicações da indústria no meu tempo livre. O trabalho se tornou minha terapia e minha salvação. Em 2 anos, havia sido promovida 2 vezes. Minha campanha inovadora para uma cervejaria local chamou a atenção de clientes maiores. E comecei a desenvolver uma especialidade em estratégia digital para marcas de alimentos e bebidas. Quanto mais eu tinha sucesso profissionalmente, menos eu pensava no que havia acontecido com Ethan e Heather. Ainda tinha momentos de raiva e dor, mas se tornaram menos frequentes e menos intensos. 4 anos na minha vida em Boston, participei de uma conferência da indústria onde conheci Lucas, um diretor criativo com habilidades complementares às minhas. Nos demos bem profissionalmente e passamos a conferência inteira trocando ideias sobre para onde o marketing digital estava indo. No final do fim de semana, estávamos seriamente discutindo começar nossa própria agência. Podemos fazer tudo o que essas grandes agências estão fazendo, mas mais rápido e mais personalizado. Lucas argumentou sobre nossa 3ª xícara de café. Você tem a mente estratégica. Eu tenho a visão criativa. Seríamos imbatíveis. A ideia era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Começar um negócio significava risco, fracasso potencial, e usar as economias que eu havia cuidadosamente construído. Mas também significava liberdade e a chance de criar algo que fosse verdadeiramente meu, algo que ninguém poderia tirar de mim. 6 meses depois, Morgan & Lucas Digital Marketing foi lançada de um pequeno espaço de trabalho compartilhado em Cambridge. Nossos primeiros clientes eram amigos de amigos, pequenos negócios com orçamentos mínimos.
Trabalhávamos 18 horas por dia, lidando com tudo desde estratégia até execução e faturamento. Houve momentos em que questionei nossa sanidade quando a conta bancária diminuiu e prospects não retornaram ligações. Mas lenta e constantemente nossa reputação cresceu. Uma campanha que criamos para uma cervejaria artesanal local viralizou, trazendo atenção de marcas regionais maiores. No nosso segundo ano, havíamos contratado 2 funcionários e nos mudado para um escritório real. No terceiro ano, tínhamos uma equipe de 8 e um portfólio de clientes impressionantes. O avanço veio quando Textuture, uma empresa de software em rápido crescimento, nos contratou para uma reformulação completa de marketing. O sucesso dessa campanha nos colocou no mapa nacionalmente. De repente, estávamos recebendo ligações de empresas com as quais anteriormente só sonhávamos trabalhar. Expandimos para uma equipe de 20 e depois 30. Lucas cuidava do lado criativo enquanto eu gerenciava relacionamentos com clientes e desenvolvimento de negócios. Quando completei 36 anos, 8 anos depois de deixar minha cidade natal, eu era coproprietária de uma agência com escritórios em Boston e Nova York. Segurança financeira além do que eu jamais havia imaginado, e uma confiança que veio de construir algo substancial do nada. A garota que havia fugido de Connecticut com o coração partido e humilhada havia sido substituída por uma mulher que conhecia seu valor. Ocasionalmente ouvia notícias de casa através de ligações pouco frequentes com meus pais. Heather e Ethan haviam se casado 6 meses depois que parti e rapidamente tiveram 2 filhos. Minha mãe sempre entregava essas atualizações cuidadosamente, observando por sinais de que a informação pudesse me ferir. A verdade era que após alguns anos não feria. A vida deles parecia distante e irrelevante para a pessoa que eu havia me tornado. Conheci Gabriel Hunter no Tech Innovation Summit anual em São Francisco. Nossa agência havia sido contratada para promover o evento, e eu estava lá supervisionando operações e fazendo networking com clientes potenciais. Gabriel era um dos palestrantes principais, um empresário brilhante que havia construído uma empresa revolucionária de segurança de dados na sua garagem e a vendido por milhões antes de começar mais 2 ventures bem-sucedidas. Eu o conhecia por reputação, é claro. Qualquer um na indústria de tecnologia conhecia, mas eu não esperava que ele fosse tão acessível. Após seu discurso principal, em vez de desaparecer com os outros palestrantes, ele se misturou com os participantes, fazendo perguntas ponderadas e ouvindo atentamente as respostas. Quando fomos apresentados por uma conexão mútua, eu estava preparada para um aperto de mão rápido e cortesia antes que ele seguisse em frente. Em vez disso, ele me envolveu numa conversa de 15 minutos sobre tendências de marketing digital e os desafios de construir vozes de marca autênticas em tecnologia. Sua perspectiva é refrescante, ele disse enquanto trocávamos cartões de visita. A maioria dos profissionais de marketing só quer falar sobre métricas e conversões. Você está pensando no elemento humano. 2 semanas depois, o escritório dele ligou para o meu. Gabriel queria contratar nossa agência para uma grande campanha lançando sua mais nova venture, uma plataforma que ajuda pequenos negócios a proteger seus ativos digitais. O projeto era substancial o suficiente para que eu me tornasse seu contato principal, nos encontrando semanalmente para discutir estratégia e progresso. Nosso relacionamento profissional foi produtivo desde o início. Gabriel tinha visão clara, mas confiava em nossa expertise. Ele desafiava ideias sem ser desdenhoso e reconhecia bom trabalho com apreciação genuína. Após nossas reuniões, frequentemente continuávamos discussões tomando café, falando sobre tendências da indústria e compartilhando perspectivas sobre liderança empresarial. Gradualmente, essas conversas se estenderam além do trabalho. Soube que Gabriel havia crescido no Oregon com pais educadores que enfatizavam curiosidade sobre conquistas. Ele aprendeu programação sozinho quando adolescente e se sustentou na faculdade com bolsas de estudo e empregos de meio período. Apesar de seu sucesso, vivia relativamente modestamente e investia pesadamente em iniciativas educacionais para jovens desprivilegiados. A transição de conhecidos profissionais para amigos aconteceu tão naturalmente que mal percebi. Começamos a trocar artigos e recomendações de livros. Nossas reuniões de café ocasionalmente se tornavam jantar se o trabalho se estendesse. Descobrimos interesses compartilhados em caminhadas, filmes independentes e filmes terríveis de ficção científica que ambos amávamos ironicamente. O que eu não percebi até Brooke apontar durante um brunch num domingo, foi que eu falava sobre Gabriel constantemente. Você se ilumina quando o menciona, ela observou. Quando vai admitir que isso é mais que uma amizade profissional? Seus comentários me assustaram. Eu não havia pensado em Gabriel ou qualquer um romanticamente há anos. Após Ethan, saía em encontros ocasionais, mas sempre encontrava razões pelas quais as coisas não dariam certo. Havia me convencido de que estava realizada com minha carreira e amizades. A ideia de ser vulnerável novamente, de confiar em alguém com meu coração, era aterrorizante. Ele é um cliente, disse firmemente a Brooke. E mesmo que não fosse, não estou procurando um relacionamento. Mas suas palavras ficaram comigo.
me fazendo desconfortavelmente consciente de como meu pulso acelerava ligeiramente quando o nome do Gabriel aparecia no meu telefone ou como eu me pegava colocando esforço extra na minha aparência antes de nossas reuniões. Gabriel nunca forçou nada além de amizade. Soube depois que ele tinha sua própria bagagem de relacionamento. Um casamento nos seus 20 anos que terminou quando sua então esposa decidiu que preferia ser casada com seu sócio de negócios. Éramos ambos cautelosos, circulando ao redor da atração crescente entre nós sem reconhecê-la. O ponto de virada veio depois que nos conhecíamos há cerca de 8 meses. Estávamos comemorando o lançamento bem-sucedido de sua nova plataforma com jantar num pequeno restaurante italiano. A campanha havia excedido todas as expectativas e o vinho e conversa fluíam facilmente enquanto nos deleitávamos na conquista. Tenho uma confissão, Gabriel disse enquanto terminávamos nossa refeição. Tenho prolongado esta campanha com reuniões adicionais que provavelmente poderiam ter sido e-mails. Meu coração gaguejou. Por que faria isso? Seus olhos encontraram os meus firmemente. Porque queria te ver. E não tinha certeza se você ainda quereria se encontrar se não fosse sobre trabalho. A honestidade de sua resposta me desarmou completamente. Este homem bem-sucedido e brilhante estava admitindo incerteza, se tornando vulnerável de uma forma que ressoou profundamente. Eu quereria, disse baixinho. Gostaria muito disso. Nosso primeiro encontro oficial foi no fim de semana seguinte, uma viagem de um dia para uma cidade costeira ao norte de Boston. Sem a estrutura de uma reunião de negócios, eu estava nervosa, mas a facilidade entre nós permaneceu. Gabriel era atencioso sem ser dominador, interessante sem dominar a conversa. Quando ele me acompanhou até minha porta naquela noite, algo havia mudado permanentemente. Gostaria de te beijar, ele disse. Mas também quero que saiba que não tenho pressa. Podemos levar isso tão devagar quanto você precisar. Sua consideração quase me desfez. Fiquei na ponta dos pés e pressionei meus lábios nos dele. Um beijo que começou gentilmente, mas se aprofundou conforme anos de autoproteção começaram a derreter. Nosso relacionamento progrediu com a mesma intencionalidade ponderada que caracterizava Gabriel. Ele nunca forçou mais do que eu estava pronta para dar, e gradualmente me encontrei compartilhando partes do meu passado que havia mantido escondidas de todos os outros, incluindo a história completa da traição de Heather e Ethan. Sinto muito que isso aconteceu com você, ele disse quando finalmente contei, segurando minha mão através da mesa da cozinha dele. Mas não lamento onde isso te levou. Se você não tivesse se mudado para Boston, construído sua agência, talvez nunca nos conhecêssemos. A perspectiva foi esclarecedora. Por anos eu havia visto a traição de Heather como algo que havia descarrilado minha vida. Gabriel me ajudou a ver que ela havia realmente me colocado num caminho diferente e ultimamente melhor. Conforme meses se tornaram 1 ano depois 2, o relacionamento se aprofundou em algo que eu não sabia que era possível. Com Ethan havia paixão e compatibilidade, mas também uma sensação de que eu tinha sorte de ter capturado a atenção de alguém do mundo dele. Com Gabriel havia respeito mútuo e admiração. Éramos iguais, parceiros no sentido mais verdadeiro. Sua proposta veio numa terça-feira comum à noite enquanto cozinhávamos jantar juntos no apartamento dele. Não houve grande gesto, apenas um momento silencioso quando ele largou a espátula, pegou minhas 2 mãos, e me disse que não conseguia imaginar sua vida sem mim. Não preciso de uma resposta agora, ele disse. Tome o tempo que precisar. Mas eu não precisava de tempo. Sabia há meses que isso estava certo, que ele estava certo. Nos casamos 6 meses depois numa cerimônia íntima com apenas amigos próximos presentes. Nenhum de nós queria uma grande produção. Ambos valorizávamos o compromisso mais que a celebração. Decidimos não ter filhos, focando em vez disso em nosso relacionamento e carreiras. A última empresa do Gabriel estava crescendo exponencialmente, e nossa agência continuava a prosperar. Compramos uma linda casa geminada no South End de Boston e construímos uma vida cheia de trabalho que amávamos, amigos que nos apoiavam. E o tipo de parceria que eu uma vez pensei que existia apenas na ficção. Por quase 3 anos, essa vida pareceu perfeita. Eu tinha tudo o que sempre havia querido e havia genuinamente parado de pensar no passado. Raramente falava com minha família além de ligações ocasionais com meus pais, e isso parecia suficiente. Havia feito as pazes com a distância, tanto geográfica quanto emocional. Então veio a ligação que mudaria tudo. Foi meu pai quem ligou com a notícia. Sua voz soava mais velha do que eu lembrava, carregada com algo que não conseguia identificar imediatamente. Sua mãe tem câncer de pâncreas, ele disse sem preâmbulo. Estágio 4. Os médicos estão dizendo talvez 3 meses. O mundo pareceu inclinar-se para o lado. Minha mãe e eu tínhamos um relacionamento complicado, mas ela ainda era minha mãe. O pensamento dela morrendo, de nunca ter a chance de resolver nossos problemas, me atingiu com força inesperada. Vou para casa, disse automaticamente. Vou fazer arranjos hoje. Depois de desligar, sentei imóvel na minha mesa tentando processar a informação. Minha mãe estava morrendo. Eu precisaria voltar para Connecticut. Veria Heather e Ethan pela primeira vez em uma década. Naquela noite contei tudo ao Gabriel.
não apenas sobre o diagnóstico da minha mãe, mas sobre meu medo de voltar, de enfrentar o passado que havia tão cuidadosamente murado. Não sei se consigo lidar com vê-los, admiti. Especialmente agora, quando deveria estar focando na minha mãe. Gabriel ouviu pensativamente, sua mão firme na minha. Você não precisa decidir tudo agora, ele disse. Vamos apenas ir e ficar com seus pais. Navegaremos o resto conforme vier. Seu uso de vamos não passou despercebido por mim. Gabriel nunca havia conhecido meus pais ou visto minha cidade natal. Ele havia construído relacionamentos com muitos dos meus amigos de Boston, mas não tinha conexão com minha vida anterior. No entanto, aqui estava ele, sem hesitar, incluindo-se nesta jornada difícil. Você viria comigo? Perguntei. Ele pareceu surpreso com a pergunta. Claro, você não passaria por isso sozinha. Voamos para Connecticut no fim de semana seguinte. Reservei quartos num hotel em vez de ficar na casa dos meus pais, um pequeno amortecedor que precisava para meu bem-estar emocional. Enquanto dirigíamos do aeroporto no nosso carro alugado, dei ao Gabriel um tour do meu passado, minha escola, o parque onde passei verões, o centro da cidade que parecia menor do que eu lembrava. A visita ao hospital foi difícil. Minha mãe parecia diminuída na cama, seu cabelo sempre perfeito agora ralo, sua tez cinzenta. Meu pai sentou ao lado dela, segurando sua mão com uma ternura que fez minha garganta apertar. Ambos se animaram quando me viram, e houve uma reunião lacrimosa antes de eu apresentar Gabriel. Ouvimos tanto sobre você, minha mãe disse, embora ambos soubéssemos que isso não era inteiramente verdade. Nossas ligações pouco frequentes haviam incluído apenas os detalhes mais básicos sobre minha vida. Gabriel foi perfeito, caloroso, envolvente, ajudando a suavizar momentos estranhos com perguntas sobre suas vidas e humor gentil. Observei meus pais responderem a ele, vi a aprovação em seus olhos, e senti uma mistura complicada de emoções. Orgulho do homem com quem havia me casado, alívio pela aceitação deles, e uma dor persistente de que eles haviam tentado manter relacionamentos com ambas as filhas mesmo após o que Ritter havia feito. Estávamos prestes a sair quando a porta se abriu, e Ritter entrou com seus 2 filhos, uma menina de cerca de 9 anos e um menino que parecia ter cerca de 7. Ela parou abruptamente quando me viu, uma expressão de choque genuíno cruzando seu rosto antes dela se recompor. Morgan, ela disse. Papai me disse que você estava vindo, mas não percebi que seria hoje. 10 anos a haviam mudado. Ela ainda era linda, mas de uma forma mais polida e deliberada. Roupas de grife e maquiagem perfeita, o tipo de escova que vem de salões caros. Seus filhos estavam similarmente bem vestidos, parados silenciosamente ao lado dela com olhos curiosos. Ritter, respondi, minha voz mais firme do que eu sentia. Estes devem ser seus filhos. Emma e Liam, ela confirmou. Então, com esforço visível, e este é. Meu marido, Gabriel disse, observando seus olhos se arregalarem ligeiramente. Gabriel, está é minha irmã Ritter. A apresentação foi dolorosamente civil. Gabriel, desconhecendo a história completa, foi genuinamente amigável. Ritter estava claramente perturbada por sua presença, mas se recuperou rapidamente, fazendo perguntas apropriadas sobre há quanto tempo estávamos casados e onde morávamos. As crianças foram apresentadas à sua tia Morgan com polidez ensaiada. Felizmente o encontro foi breve. Saímos prometendo voltar no dia seguinte, deixando Ritter e suas crianças para sua visita. No corredor do hospital, Gabriel apertou minha mão. Você se saiu ótima, ele disse. Ela ficou surpresa que eu não estava sozinha, notei. Talvez ela pensasse que você estaria, ele respondeu cuidadosamente. As pessoas às vezes projetam suas próprias expectativas. As semanas seguintes caíram num padrão. Estendemos nossa estadia no hotel indefinidamente conforme a condição da minha mãe deteriorou. Passei dias no hospital, às vezes com Gabriel, às vezes sozinha quando ele precisava lidar com o trabalho remotamente. Organizei minha agenda para evitar sobrepor com Ritter quando possível, mas alguns encontros eram inevitáveis. Durante uma dessas sobreposições, soube que Ethan não se juntaria a ela até o fim de semana. Ele está muito ocupado no trabalho, ela explicou, uma ponta quebradiça na voz que me fez pensar. Meu pai e eu tivemos várias conversas longas durante este tempo. Uma noite, enquanto sentávamos na cafeteria do hospital enquanto minha mãe dormia, ele se desculpou. Deveríamos ter tomado uma posição mais forte quando tudo aconteceu com Ethan, ele disse. Sua mãe queria manter a família unida a qualquer custo, e eu concordei. Sempre lamentei isso. Vocês estavam numa posição impossível, disse, surpresa com o quanto eu queria dizer isso. Ainda assim, ele insistiu, você precisava saber que estávamos do seu lado. Sinto muito por não termos deixado isso mais claro. Essas conversas com meu pai, combinadas com as conversas finais e preciosas com minha mãe, iniciaram um processo de cura que eu não sabia que precisava. Minha mãe, em seus momentos lúcidos, expressou arrependimento por suas tentativas de normalizar o que havia acontecido. Pensei que poderia consertar tudo, ela admitiu fracamente. Estava errada. Durante sua última semana, ela fez um pedido que me perturbou profundamente. Quero que você tente com Ritter, ela disse.
Não pelo bem dela, mas pelo seu. Guardar raiva consome tanta energia, Morgan. Não consegui prometer o que ela queria, mas acenei, relutante em causar-lhe dor adicional. Ela faleceu pacificamente 2 dias depois, com meu pai e eu ao lado da cama. Heather chegou 20 minutos atrasada, seu rímel escorrendo enquanto ficou na porta olhando para a forma imóvel da nossa mãe. Os arranjos do funeral se tornaram uma série de pequenas batalhas. Heather queria um serviço elaborado com centenas de convidados. Eu argumentei por algo mais íntimo, em linha com o que sabia que nossa mãe teria preferido. Meu pai, consumido pela dor, se retirou dessas decisões, deixando-nos negociar com derramamento mínimo de sangue. No final, chegamos a um compromisso. O serviço seria de tamanho médio, mas focado em família próxima e amigos. Assumi o comando do programa e música, enquanto Heather cuidou da recepção e flores. Nos comunicávamos principalmente através de textos tensos e ligações breves, mantendo a fachada de cooperação enquanto minimizávamos o contato real. Na noite antes do funeral, deitada ao lado do Gabriel no nosso quarto de hotel, confessei minha ansiedade sobre o dia que viria. Tenho fingido ser mais forte do que sou, disse, Veritam amanhã, ter que ficar ao lado de Heather enquanto enterramos nossa mãe. Não tenho certeza se posso fazer isso sem desmoronar ou causar uma cena. Gabriel me puxou para mais perto. Você é forte, ele disse. Olhe para tudo que construiu, tudo que superou. Mas força não significa que você não pode se apoiar em alguém. É por isso que estou aqui. Sua confiança em mim foi tranquilizadora. Adormeci naquela noite pensando no último pedido da minha mãe e me perguntando se havia alguma possibilidade de encontrar paz com o passado. A manhã do funeral amanheceu clara e fresca, o tipo de dia perfeito de outono que minha mãe teria amado. Gabriel e eu nos vestimos no nosso quarto de hotel, eu num vestido preto simples, ele num terno escuro que enfatizava sua estrutura alta e atlética. Enquanto ele ajustava a gravata no espelho, fui atingida por uma onda de gratidão por sua presença. Não conseguiria fazer isso sem você, disse a ele. Ele se virou e me beijou gentilmente. Você conseguiria, mas não precisa. Chegamos à igreja cedo para finalizar detalhes com o ministro. Heather e Ethan ainda não haviam chegado, e fiquei grata pelo respiro. Meu pai se juntou a nós, parecendo perdido no seu terno escuro, seu rosto cinza com a dor. Eu não o havia visto interagir muito com Gabriel ainda, mas eles caíram numa conversa fácil. Meu pai visivelmente relaxando conforme Gabriel discutiu tudo desde beisebol até a renovação dos vitrais históricos da igreja. Conforme os convidados começaram a chegar, Gabriel se desculpou para atender uma ligação urgente da sua empresa. Sinto muito, ele sussurrou. Há uma situação com os servidores europeus. Vou ser rápido. Ele saiu quando Heather chegou com seus filhos. Ethan não estava com ela cuidando do estacionamento, ela explicou. Ela parecia impecável num vestido preto de grife que provavelmente custou mais que meu primeiro mês de aluguel em Boston, seu cabelo e maquiagem impecáveis. Apesar da ocasião, as crianças estavam similarmente bem vestidas e contidas. Tudo parece bonito, ela disse, examinando as flores e programa. Mamãe teria aprovado. Foi a coisa mais próxima de um elogio genuíno que ela havia oferecido desde que retornei, e acenei em reconhecimento. Suas flores estão lindas. Ela sempre amou lírios. Um silêncio estranho caiu entre nós. Emma puxou a mão da mãe, pedindo para ir encontrar o avô, e Heather mandou ambas as crianças com instruções para se comportarem. Sozinhas agora, a atitude de Heather mudou sutilmente. Então, ela disse, não tive chance de realmente conversar com você. Como você tem estado? A casualidade da pergunta, após 10 anos de silêncio, era quase risível. Tenho estado bem, respondi simplesmente. Construí uma vida que amo em Boston. Papai mencionou que você tem algum tipo de empresa de marketing, ela investigou. Uma agência sim. Marketing digital, principalmente para marcas de tecnologia e consumidor. Temos escritórios em Boston e Nova York agora. Vi um lampejo de surpresa cruzar seu rosto. Isso é impressionante. Sempre soube que você era inteligente. Seu tom sugeria que ela não havia esperado este nível de sucesso, e sentiu uma pequena satisfação mesquinha por ter excedido suas expectativas. E você? Perguntei, mais por polidez que interesse genuíno. Ainda em Hartford? Sim, temos uma casa linda em West Hartford. Ethan é sócio sênior na empresa do pai agora. As crianças estão na academia Oakwood. É muito exclusiva, mas a família do Ethan tem conexões. Sua ênfase nas armadilhas materiais de sua vida era reveladora. Antes que eu pudesse responder, ela continuou com uma pergunta que parecia deliberadamente pontiaguda. Sem filhos para você? Eu teria pensado que aos 38 você estaria preocupada com seu relógio biológico. O comentário doeu como pretendido, mas anos de negociações comerciais me haviam ensinado a controlar minhas reações. Gabriel e eu decidimos contra filhos. Ambos estamos realizados com nossas carreiras e nosso relacionamento. Heather abriu a boca para responder, mas parou quando Ethan se aproximou. 10 anos também o haviam mudado. Sua constituição uma vez magra havia engrossado ao redor da cintura. Sua linha do cabelo ligeiramente recuada.
Ele ainda tinha a confiança do privilégio, mas havia algo cansado em seus olhos que não estava lá antes. Morgan, ele disse, estendendo a mão formalmente. Faz muito tempo. Sinto muito sobre sua mãe. Nossa mãe, corrigi, apertando sua mão brevemente. Obrigada por vir. A estranheza era palpável até Heather quebrá-la, chamando as crianças de volta e as arranjando na frente dela como uma barreira protetiva. Emma, Lian, digam olá apropriadamente para sua tia Morgan. As crianças do Tifule me cumprimentaram, e Heather colocou sua mão possessivamente no braço do Ethan. Provavelmente deveríamos tomar nossos lugares, ela disse. Família na frente, é claro. Conforme nos movemos em direção ao primeiro banco, Heather olhou ao redor. Seu marido vai se juntar a nós? Gabriel era? Sim, ele apenas teve que atender uma ligação importante. Ele estará aqui em breve. Os lábios de Heather se curvaram no que poderia ter sido simpatia, mas pareceu mais satisfação. Ligações de trabalho no dia que você enterra sua sogra? Isso é dedicação. Sua empresa está lidando com a situação na Europa, expliquei, embora não devesse justificação alguma a ela. Bem, Ethan garantiu que toda sua agenda estivesse livre para esta semana, ela respondeu. Família primeiro sempre. Antes que eu pudesse responder, ela continuou numa voz mais baixa. Deve ser difícil participar de eventos familiares sozinha. Lembro como isso se sente de quando Ethan e eu começamos a namorar e algumas pessoas não eram acolhedoras. A audácia de comparar sua experiência como a mulher que havia roubado o noivo da irmã com minha situação momentaneamente me deixou sem palavras. Confundindo meu silêncio com vulnerabilidade, ela prosseguiu. Coitada de você, ainda solteira aos 38. Olhe para meu marido, bonito, rico e feliz. Temos tudo. A família perfeita, casa linda, casa de verão no lago. Algo em mim estourou não com raiva, mas com uma clareza estranha e calma. Olhei para sua vida perfeitamente arranjada, para o sorriso forçado do Ethan e a ligeira tensão em seus ombros. Para a forma como sua mão agarrava o braço dele um pouco apertado demais. Conheça meu marido também, disse silenciosamente. Ela piscou, confusa. O quê? Me virei e acenei para Gabriel, que estava apenas reentrando na igreja. Ele me viu e sorriu, fazendo seu caminho até nós com aquela passada confiante e despreocupada que sempre virava cabeças. Heather seguiu meu olhar, sua expressão mudando de confusão para choque conforme Gabriel se aproximava. Com 1,90 metros, cabelo sal e pimenta, olhos azuis impressionantes, e o físico de alguém que caminhava e escalava rochas regularmente, Gabriel era impossível de não notar, mas não era apenas sua aparência. Era a aura de confiança silenciosa e calor genuíno que atraía as pessoas para ele. Desculpe por isso, ele disse conforme se juntou a nós, sua mão encontrando as costas da minha cintura. Crise evitada. Gabriel, este é Ethan, disse calmamente. O marido da Heather. Reconhecimento lampejou nos olhos do Ethan imediatamente. Gabriel Hunter? O Gabriel Hunter? Da Secure Core e Vision Tech. Gabriel acenou, estendendo a mão. Sou eu. Você é de banco de investimento, certo? Morgan mencionou. Heather estava encarando Gabriel, seu rosto perdendo cor conforme conectou os pontos. Meu marido não era apenas bem-sucedido. Ele era o tipo de bem-sucedido que aparecia em revistas nacionais de negócios. O tipo de bem-sucedido que fazia o status de sócio sênior do Ethan na empresa do pai parecer um troféu de participação. Você está casado com Morgan? Ela finalmente conseguiu. 3 anos maravilhosos agora, Gabriel confirmou, sorrindo para mim com afeição genuína. Melhor decisão que já fiz. Ethan estava agora engajando entusiasticamente Gabriel em conversa sobre suas empresas, sua expressão uma mistura de inveja e oportunidade de networking. Heather ficou congelada, sua imagem perfeita subitamente despedaçada. A irmã que ela havia menosprezado momentos antes estava casada com um dos empreendedores de tecnologia mais bem-sucedidos da década. Não senti alegria em seu desconforto, pelo menos não muito, mas havia uma certa satisfação em ter a narrativa que ela havia construído tão completamente perturbada. Por anos, ela provavelmente havia me imaginado sozinha e sem sucesso, cuidando das minhas feridas enquanto ela vivia sua vida perfeita com Ethan. A realidade era tão dramaticamente diferente que ela parecia incapaz de processá-la. Deveríamos tomar nossos lugares, sugeri gentilmente. O serviço está prestes a começar. Conforme nos acomodamos no primeiro banco, meu pai, depois Gabriel e eu, depois Heather, Ethan e seus filhos, senti Gabriel apertar minha mão em apoio. Ele não tinha ideia sobre a troca que havia acabado de ocorrer, mas sentiu minha atenção e respondeu com apoio silencioso. Durante todo o serviço, estava consciente dos olhares de lado da Heather. Suas tentativas de reconciliar a mulher bem-sucedida e confiante ao lado de um homem excepcional com a irmã de coração partido que ela havia traído uma década atrás. Quando nos levantamos para seguir o caixão da minha mãe para fora da igreja, algo havia mudado permanentemente entre nós. A dinâmica de poder que ela havia assumido estava completamente alterada, deixando-a visivelmente desestabilizada. No cemitério, enquanto ficamos ao lado da cova aberta, senti uma paz estranha substituir a ansiedade que havia carregado toda a manhã.
Minha mãe se foi, mas eu a havia honrado. E em sua ausência, eu finalmente havia entrado completamente na pessoa que me tornei, alguém que não podia ser diminuída por feridas antigas ou definida por traições passadas. A recepção após o funeral foi realizada na casa dos meus pais, a casa onde Ritter e eu havíamos crescido. Caminhar pelos quartos familiares era como andar através do tempo, memórias sobrepostas em cada canto. Gabriel se moveu facilmente entre os convidados, encantando as amigas da minha mãe e os colegas do meu pai, me dando espaço quando precisava enquanto permanecia apoiativamente próximo. Estava na cozinha, momentaneamente sozinha e recuperando o fôlego quando Ritter entrou. Ela hesitou na porta antes de deliberadamente fechá-la atrás dela. Podemos conversar? Ela perguntou. Privativamente. Acenei, colocando meu copo d'água de lado. Acho que isso está atrasado. Por um momento, ela ficou estranhamente, como se não soubesse como começar. A confiança polida que havia exibido mais cedo parecia tê-la abandonado. Seu marido parece legal, ela finalmente ofereceu. Não sabia que você estava casada. Você não perguntou, apontei. Não até hoje. Ela reconheceu isso com um leve aceno. Não deveria ter dito o que disse. Sobre você estar sozinha. Foi cruel. Por que disse então? Sua maquiagem perfeita não conseguia esconder o rubor que subiu pelo pescoço. Não sei. Hábito talvez? Ou talvez eu quisesse acreditar que você ainda estava machucada pelo que aconteceu com Ethan e ela admitiu. Porque isso significaria que importou. Que ele importou. Havia algo em sua voz, uma vulnerabilidade que não estava lá antes, que me fez realmente olhar para ela. Além das roupas de grife e aparência cuidadosa, vi sinais de tensão. Linhas finas ao redor dos olhos que maquiagem não conseguia disfarçar. Uma rigidez na boca. Ritter disse cuidadosamente: você é feliz? A pergunta pareceu assustá-la. Por um segundo, pensei que ela reverteria as garantias brilhantes sobre sua vida perfeita. Em vez disso, para meu choque, seus olhos se encheram de lágrimas. Não, ela sussurrou. Não há muito tempo. Ela se moveu mais para dentro da cozinha, se apoiando no balcão como se precisasse de apoio. Ethan está apostando, ela confessou. Começou pequeno, apostas esportivas, noites de pôquer. Agora está fora de controle. Ele perdeu tanto dinheiro. Ela parou, balançando a cabeça. Vocês tentaram ajudá-lo? Perguntei, insegura de como responder a essa confiança inesperada. 3 terapeutas diferentes, 2 programas de tratamento, nada funciona. O pai dele o tirou de apuros 2 vezes, mas agora até ele está perdendo a paciência. Ela riu sem humor, a vida perfeita da qual estava me gabando. Podemos perder a casa. A casa de verão no lago já se foi. Vendemos no ano passado, mas ainda dizemos a todos que a temos. Fiquei atordoada em silêncio. Isso estava tão longe do que eu havia imaginado que a vida deles fosse. E essa nem é a pior parte, ela continuou, sua voz caindo mais baixo. Os casos começaram cerca de 5 anos atrás. No começo ele era cuidadoso, discreto. Agora mal se incomoda em escondê-los. A mais recente é sua assistente. Quão clichê é isso? Ela tem 24 anos. Por que você fica? Perguntei. As crianças, ela disse imediatamente. E aparências. Todo o nosso círculo social. Está tudo ligado à família do Ethan. Sua posição. Se nos divorciássemos. Ela balançou a cabeça. Além disso, o que isso diria sobre tudo que desisti para ficar com ele? Que foi tudo por nada. A ironia era de tirar o fôlego. Por anos, eu havia imaginado eles em felicidade perfeita enquanto eu lutava para me reconstruir. Agora descobri que enquanto eu estava encontrando sucesso genuíno e amor, eles estavam vivendo uma mentira. Sinto muito, disse e quis dizer isso. Apesar de tudo, vê-la em dor não me trouxe satisfação. Sabe qual é a pior parte? Ela perguntou, limpando cuidadosamente sob os olhos para preservar a maquiagem. Eu fiz isso comigo mesma. Te vi com alguém maravilhoso e quis isso. Eu nem realmente queria Ethan especificamente. Apenas queria o que você tinha. Tenho feito isso nossas vidas inteiras, não é? Tentando pegar o que é seu porque de alguma forma pensei que isso me faria mais feliz, mais completa. A admissão foi impressionante em sua autoconsciência. Nunca havia esperado que Ritter reconhecesse, muito menos confessasse, o padrão que havia definido nosso relacionamento. Tinha tanto ciúme de você, ela continuou. Você sempre foi a inteligente, a capaz. Mamãe e papai tinham tanto orgulho das suas notas, seu foco. Eu era apenas lá bonita o suficiente e charmosa o suficiente, mas nunca excepcional. Quando você ficou noiva do Ethan, com o dinheiro e status da família dele, parecia que você estava ganhando novamente. Então eu o peguei. Ela olhou para suas mãos. Não me orgulho disso. Isso não desculpa o que você fez, disse silenciosamente. Não desculpa, ela concordou. Nada poderia. Lamento há anos, mesmo antes das coisas começarem a dar errado com Ethan. Quis me desculpar tantas vezes, mas não sabia como. E então mais tempo passou, e parecia impossível. Ficamos em silêncio por um momento, os sons da recepção abafados pela porta fechada. O que vai fazer agora? Finalmente perguntei. Ela deu de ombros.
Continuar fingindo, suponho. Pelo menos até as crianças ficarem mais velhas. Então ela me olhou diretamente. Estou genuinamente feliz por você, Morgan. Seu marido parece um bom homem. Um homem real, não apenas a aparência de um. Antes que eu pudesse responder, houve uma batida na porta e meu pai entrou. Ele olhou entre nós, preocupação evidente em seu rosto. Está tudo bem aqui? Ele perguntou. Sim, disse. Estávamos apenas conversando. Mais tarde naquela noite, depois que a maioria dos convidados havia partido, meu pai e eu sentamos na varanda dos fundos, envoltos em suéteres contra o frio do outono. Gabriel estava dentro, ajudando com a limpeza apesar dos meus protestos de que ele não precisava. Sua mãe teria gostado muito dele, meu pai disse, acenando em direção à casa. Também acho, concordei. Ela tentou, sabe, ele continuou. Consertar as coisas entre você e Ritter. Talvez não das formas certas, mas ela tentou. Partia o coração dela ver suas filhas estranhas. Sei que ela tentou, disse. Apenas não podia dar a ela o que queria. Não então. Ele acenou, entendendo. E agora? Não sei, admiti. Ritter e eu conversamos mais cedo. Realmente conversamos, talvez pela primeira vez em nossas vidas adultas. Não acho que seremos próximas, mas talvez não precisemos ser inimigas. Sua mãe teria considerado isso uma vitória, ele disse com um sorriso triste. Ela sempre acreditou que família podia superar qualquer coisa. Algumas coisas são mais difíceis de superar que outras, notei. Sim, ele concordou. Deveria ter me posicionado mais firmemente quando tudo aconteceu com Ethan. Te apoiado mais claramente. Estava tentando tanto manter a paz que falhei em exigir justiça. Espero que possa me perdoar por isso. Seu pedido de desculpas me tocou profundamente. Não há nada para perdoar, pai. Você estava numa situação impossível. Sentamos em silêncio companheiro até Gabriel se juntar a nós, trazendo café fresco. Conforme nós três conversávamos facilmente sob as estrelas, senti uma sensação de encerramento começando a se formar. Não a reconciliação perfeita que minha mãe poderia ter desejado, mas um tipo de paz mesmo assim. Na manhã seguinte, conforme nos preparávamos para fazer check-out do nosso hotel e retornar a Boston, recebi um texto do Ethan pedindo para nos encontrarmos brevemente antes de deixarmos a cidade. Após consultar Gabriel, que se ofereceu para vir comigo mas respeitou minha decisão de ir sozinha, concordei em encontrar Ethan numa cafeteria perto do nosso hotel. Ele estava esperando quando cheguei, parecendo cansado e mais velho do que havia no funeral. O banqueiro de investimento confiante estava em lugar nenhum para ser visto, e em seu lugar estava um homem que parecia sobrecarregado por suas escolhas. Obrigado por se encontrar comigo, ele começou. Queria falar com você sem Ritter presente. Sobre o que? Perguntei, mantendo meu tom neutro. Ele encarou seu copo de café. Devo a você um pedido de desculpas. R$1. Não a coisa perfunctória que disse no funeral. O que Ritter e eu fizemos com você é imperdoável. Sim, foi, concordei. Ele olhou para cima, talvez surpreso pela minha franqueza. Tenho pensado muito sobre isso ao longo dos anos. Sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes. Havia algo em seu tom que me fez desconfortável, uma sugestão do que poderia ter sido. Como se ele estivesse imaginando uma vida alternativa onde ele havia me escolhido em vez de Ritter. Não estou interessada em hipotéticos, Ethan disse firmemente. O que aconteceu, aconteceu. Todos seguimos em frente. Seguimos. Ele perguntou. Você parece ter se saído bem. Melhor do que eu teria esperado. O elogio com segunda intenção me irritou. O que isso significa? Ele recuou rapidamente. Apenas que você claramente prosperou. Ótima carreira, marido bem-sucedido. Você se saiu muito bem. Sim, me saí, concordei. Embora não da forma que planejei quando estávamos juntos. Ele acenou, parecendo inseguro de como continuar. Finalmente ele disse, seu marido, ele é bastante impressionante. Gabriel Hunter é uma lenda nos círculos de investimento. Ele é muito mais que seu sucesso, disse pontiaguda. Ethan teve a graça de parecer envergonhado. Claro, apenas quis dizer, bem, você claramente melhorou de situação. A grosseria da declaração era tão típica do homem que ele havia se tornado. Me levantei, pegando minha bolsa. Não melhorei de situação nenhuma, Ethan. Reconstruí minha vida depois que você destruiu o futuro que havíamos planejado. Encontrei felicidade não por causa do que você fez, mas apesar disso. E diferente de você, aprendi com minhas experiências. Me virei para sair, mas pausei. Quaisquer que sejam os problemas que você e Ritter estão tendo, espero que resolvam pelo bem dos seus filhos, se nada mais. Mas não me contacte novamente com noções vagas sobre o que poderia ter sido. Essa porta se fechou 10 anos atrás, e sou profundamente grata que tenha fechado. Caminhando para longe daquela cafeteria, senti um peso se levantar que nem havia percebido que estava carregando. O CCI poderia ter sido que ocasionalmente me assombraram ao longo dos anos foram finalmente postos para descansar, encontrando Ethan agora, vendo no que ele havia se tornado. Entendi com completa clareza que perdê-lo não havia sido perda alguma. Quando retornei ao hotel, Gabriel estava esperando com nossas malas prontas e um sorriso de apoio. Como foi?
Ele perguntou. Esclarecedor, respondi. E final. Fizemos check-out e começamos a dirigir de volta para Boston. Conforme Connecticut recuou no retrovisor, senti não o alívio de escape que havia experimentado 10 anos antes, mas a satisfação de ter enfrentado meu passado e o encontrado impotente sobre meu presente. Retornando à nossa vida em Boston após o funeral parecia emergir de uma distorção temporal. Nossa casa geminada, nossas rotinas, nossos amigos, tudo estava exatamente como havíamos deixado, ainda assim me senti fundamentalmente mudada pela experiência. O passado que havia mantido cuidadosamente compartimentalizado havia sido aberto, examinado, e de muitas formas, finalmente posto para descansar. Gabriel me deu espaço para processar tudo enquanto permanecia apoiativo e inabalável. Uma noite, cerca de uma semana após nosso retorno, sentamos no nosso deck da cobertura com taças de vinho, o horizonte de Boston cintilando diante de nós. Você tem estado mais quieta desde que voltamos, ele observou gentilmente. Não de uma forma ruim, apenas reflexiva. Tenho pensado sobre como tudo resultou diferentemente do que esperava admitir. 10 anos atrás, quando Ritter e Ita me traíram, pensei que minha vida havia acabado. Não conseguia imaginar nenhum caminho à frente que não fosse definido por essa perda. Gabriel acenou, me encorajando a continuar. Mas se isso não tivesse acontecido, se Ritter não tivesse roubado Ethan, se tivéssemos nos casado como planejado, nunca teria me mudado para Boston. Nunca teria começado a agência. Nunca teria conhecido você. Estendi a mão para a dele. Teria tido uma vida completamente diferente, e não consigo imaginar que teria sido melhor que esta. A coisa engraçada sobre caminhos não tomados, Gabriel disse pensativamente, é que apenas vemos a versão idealizada. Se você tivesse se casado com Ethan, quem sabe que desafios teria enfrentado. Baseado no que me contou sobre ele agora, parece que você desviou de uma bala. Uma bala que estava devastada por não ter pego na época, disse com um sorriso irônico. A vida é estranha dessa forma. Nas semanas que se seguiram, me encontrei pensando frequentemente sobre o último pedido da minha mãe que eu tentasse com Ritter. Embora não conseguisse imaginar ter o relacionamento próximo e irmão que minha mãe havia querido para nós, percebi que não guardava mais o ato de ressentimento que me havia consumido por tanto tempo. Quando meu pai ligou para ver como estávamos cerca de um mês após o funeral, perguntei sobre Ritter. Seu silêncio falou volumes. Tão ruim assim? Insisti. Ela e Ethan estão se separando, ele finalmente disse. Ela está ficando com as crianças na casa por enquanto, mas está procurando trabalho. Tem sido um ajuste difícil para ela. A notícia não me surpreendeu após o que Ritter havia confiado no funeral, mas senti uma pontada de simpatia. Ela está bem? Financeiramente, quero dizer. Conseguindo, meu pai disse. Ethan está fornecendo apoio, mas sua situação é complicada. Aparentemente, há dívidas significativas. Depois que desligamos, sentei por muito tempo pensando sobre Ritter. Não a irmã que me havia traído, mas a mulher que agora enfrentava um futuro incerto com 2 crianças para sustentar. O pensamento que continuava retornando era simples. Lá, mas pela fortuna. Naquela noite discuti com Gabriel. Estou pensando em entrar em contato com Ritter, disse. Não para reconciliar completamente, mas para, não sei, oferecer algum apoio talvez? Gabriel, como sempre, entendeu. Às vezes a coisa mais curativa não é perdão ou reconciliação, mas simplesmente se recusar a perpetuar dor, ele disse. Qualquer coisa que decida, estou com você. Enviei a Ritter um texto no dia seguinte, apenas uma mensagem simples perguntando como ela estava. Sua resposta veio horas depois, cautelosa mas agradecida. Começamos uma correspondência tentativa e esporádica. Nada profundo, nada que abordasse o passado diretamente, mas uma reconstrução cuidadosa de alguma comunicação básica. 2 meses depois, quando ela mencionou que estava lutando para encontrar trabalho com seu currículo limitado, me surpreendi oferecendo conectá-la com alguns contatos em Connecticut que poderiam ter posições de marketing. Não era uma oferta para trabalharmos juntas ou mesmo uma promessa de emprego, apenas uma pequena extensão de ajuda que reconhecia sua humanidade separada da nossa história. Por que está fazendo isso? Ela mandou mensagem depois que fiz as apresentações. Você não me deve nada. Muito pelo contrário. Não estou fazendo porque te devo, respondi. Estou fazendo porque não quero mais ser definida pelo que aconteceu entre nós. Seguir em frente não significa esquecer, mas significa escolher não deixar o passado ditar o futuro. Durante o ano seguinte, nosso relacionamento evoluiu para algo que nunca teria esperado. Não uma amizade próxima, mas um respeito mútuo cuidadoso. Meu pai ficou radiante, mesmo que não fosse a reconciliação completa que minha mãe havia esperado. Quando o divórcio de Ritter foi finalizado, me encontrei genuinamente esperando que ela encontrasse um caminho melhor à frente. Num desenvolvimento inesperado, também comecei a construir relacionamentos com minha sobrinha e sobrinho. Emma e Liam eram inicialmente tímidos durante nossas primeiras videochamadas, mas gradualmente se aqueceram à sua tia Morgan em Boston.
Quando Gabriel e eu os convidamos, junto com Ritter e meu pai, para passar um fim de semana longo conosco. As crianças ficaram emocionadas com a aventura de visitar uma cidade nova. Esse fim de semana marcou um ponto de virada. Observando Gabriel ensinar Liam como fazer pedras saltitarem no rio Charles, vendo o deleite de Emma conforme explorava nosso escritório e declarou que queria ser uma mulher de negócios como eu algum dia, esses momentos criaram um novo contexto para nossa família fraturada. Na última noite deles em Boston, depois que as crianças foram dormir no nosso quarto de hóspedes, Ritter, meu pai, Gabriel e eu sentamos na sala. A conversa fluiu mais facilmente do que eu teria achado possível um ano antes. Mamãe teria amado isso, meu pai disse, olhando ao redor para nós três. Ver todos juntos novamente. Ela estava certa sobre guardar raiva, admiti. Realmente consome muita energia. Ritter me olhou, sua expressão aberta e vulnerável de uma forma que raramente havia visto. Nunca me desculpei apropriadamente com você, Morgan. Não realmente. Sinto genuinamente muito pelo que fiz. Não apenas pelo que aconteceu com Ethan, mas porque foi errado, ponto final. Você merecia melhor da sua irmã. O pedido de desculpas, tanto tempo esperado, significou mais do que eu havia esperado. Obrigada por dizer isso, disse simplesmente. Conforme nossas vidas continuaram a se desenrolar, Ritter construiu uma carreira em marketing com a ajuda das minhas apresentações iniciais, eventualmente encontrando seu lugar como mãe solteira e profissional. Meu pai se tornou um visitante regular de Boston, desenvolvendo um relacionamento próximo com Gabriel baseado em seu amor compartilhado por história e baseball. Nossa agência continuou a prosperar, assim como a mais recente venture tecnológica do Gabriel. No dia de ação de graças do ano seguinte, recebemos todos em nossa casa. Meu pai, Ritter, Emma, Liam, e até Brooke e sua família. Conforme olhei ao redor da mesa para esta família remendada que havíamos criado, percebi que a vingança perfeita contra aqueles que nos machucam não é dor ou retribuição. É viver bem, encontrar alegria, e se recusar a permitir que feridas passadas determinem possibilidades futuras. O caminho que me levou aqui não foi nem reto nem fácil. Envolveu dor no coração, traição e anos de reconstrução. Mas estando do outro lado, não mudaria um momento disso. Cada passo, mesmo os dolorosos, me trouxe exatamente onde eu precisava estar. Frequentemente penso naquele dia no funeral da minha mãe quando Ritter zombou do meu suposto status de solteira apenas para descobrir o quão completamente erradas suas suposições haviam sido. O choque no rosto dela quando viu Gabriel foi certamente satisfatório no momento. Mas a vitória real não foi mostrar meu marido bem-sucedido ou provar que eu havia ganhado a final. Foi perceber que nada disso importava mais, que eu havia construído uma vida tão plena que as velhas feridas haviam perdido seu poder sobre mim.